Olá, boa noite. As conversas entre integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato em um aplicativo de mensagens divulgadas por um site foram tema de debates entre os senadores do plenário desta segunda-feira. Alguns parlamentares criticaram a falta de isenção do responsável pelo julgamento e outros reclamaram da invasão de privacidade com o vazamento das mensagens. Houve uma interferência indevida no processo judicial, contrariando a própria Constituição Cidadã de 1988, que eu fiz parte. Lá diz, deve haver isenção, imparcialidade, neutralidade. Não basta uma simples nota para que a nação entenda o teor daquelas mensagens. A nação quer um esclarecimento completo do que aconteceu. Ninguém está acima da lei ou é imune às investigações. O que não podemos é explorar os fatos contra o interesse de todo o país, que estava e está cansado de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra e de tanto ver crescer a injustiça. A gente viu o devido processo legal sendo agredido. Quando um juiz, que é o árbitro, coordena, manda, define como o Ministério Público deve agir, como a Polícia Federal deve agir. Eu creio que a primeira palavra deve ser de condenação à criminosa invasão à privacidade que é assegurada constitucionalmente. Os invasores devem ser responsabilizados. Eles são criminosos. Certamente agiram ao longo do tempo, e nós não sabemos durante quanto tempo, à busca de informações com objetivos escusos, que não contribuiriam certamente na construção do Brasil que todos nós desejamos. Reforma tributária solidária. Esse foi o tema da audiência pública na manhã desta segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos. Auditores fiscais apontaram as fragilidades e injustiças de nosso sistema de arrecadação de impostos. O principal problema da nossa tributação que é o seu caráter regressivo. E o que é isso? É uma tributação que retira mais daquele que pode menos. O Brasil é o paraíso fiscal dos ricos. Rico no Brasil, eu nem diria que não paga nada, mas eu diria que paga muito pouco, muito aquém da sua capacidade contributiva. Então não há nenhuma solidariedade no Brasil dos ricos. O imposto de renda no Brasil não incide sobre todas as rendas, porque ele isentou lucros e dividendos e dividendos é uma renda. E ele também não incide sobre os contribuintes, porque aqueles que recebem renda de capital não são atingidos pelo imposto de renda. Ou seja, o imposto de renda no Brasil ele é anticonstitucional. Uma reforma tributária, segundo eles, deveria levar em conta. Quer empregar e tributa 25,18 é folha de salário. E tributa 51% bens e serviços. Tributação indireta. Ou seja, aí a gente sacrifica quem pode menos. Quando o tributo vai para coisa... Quando uma pessoa que é pobre compra aquela coisa, paga a mesma tributação do que é rico e compra aquele mesmo objeto. Não precisaria ter a reforma da Previdência, porque só a reforma tributária por si só equilibraria as contas das finanças, sejam elas federais, da União, sejam elas estaduais, sejam elas distritais ou municipais. Então você tem que deslocar a base de incidência dos tributos no Brasil mais para a tributação direta, renda, altas rendas e patrimônio e menos no consumo, como fazem, repito, todos os países que se desenvolveram. O secretário adjunto da Receita disse que o governo está estudando a matéria que deve ser enviada ao Congresso, tão logo seja aprovada a reforma da Previdência. Ele adiantou algumas tendências. A duração da folha é um debate essencial e paralelo ao que está sendo colocado na Câmara. Porque nós somos um dos países que mais tributam salários disparados em relação aos outros países, né? Este auditor lembrou os limites constitucionais.
Segundo ele, nenhuma reforma tributária poderá afrontar o pacto feito pelos constituintes de 1988. Construir uma sociedade livre, justa e, vejam só, solidária. É o objetivo fundamental da República Federativa. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Aqui está o estado de bem-estar social. A Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião na manhã desta terça-feira. Na pauta, 10 itens, entre eles o que prorroga a dedução no imposto de renda de parte da contribuição previdenciária de empregados domésticos. A dedução está em vigor desde 2011 e a previsão é de que termine este ano. Ela não pode exceder o valor da contribuição patronal paga sobre o máximo de um salário mínimo mensal, incluídos férias e 13º. O autor do projeto, senador Regufe, quer prorrogar essa possibilidade até 2024. O relator da proposta, senador Plínio Valério, acrescentou a emenda reduzindo em 10% a cada ano os valores passíveis de dedução, exigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. O limite dessa dedução é de apenas R$ 1.200. Então isso não vai quebrar o país. E eu volto a dizer, se dá benefícios fiscais para tantas áreas, para a indústria automotiva foi de 20 bi, e não pode permitir que cada cidadão possa descontar 1.200, deduzir 1.200 na sua declaração de imposto de renda pela contratação de uma pessoa na sua casa. Isso incentiva a manutenção de empregos, a geração de empregos e também a formalização desses empregos. Esse projeto de lei tem decisão terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. Isso quer dizer que, se for aprovado pela comissão, segue direto para a Câmara dos Deputados, caso não haja recurso, pedindo sua votação no plenário do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça faz audiência pública nesta terça-feira para discutir a modernização do meio turístico brasileiro. O projeto em discussão pela comissão prevê mudanças de regras para os setores de aviação e hotelaria. A proposta isenta hotéis do pagamento de direitos autorais sobre músicas executadas dentro dos quartos. Também diminui de 10% para 3% o número de acomodações adaptadas para pessoas com necessidades especiais. O texto prevê ainda mudanças no setor aéreo. Algumas já foram aprovadas em maio na medida provisória que ampliou a possibilidade de participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas. O relator do projeto, o senador Randolfo Rodrigues, quer aproveitar o texto para inserir a obrigação de que pelo menos 5% dos voos operados por essas companhias sejam em rotas regionais. Esse dispositivo ficou fora da MP. Entre os convidados para o debate estão os ministros do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e da Economia, Paulo Guedes. Votação de projeto de lei que autoriza crédito suplementar ao Executivo e mudanças na tramitação de medidas provisórias. Confira os destaques desta semana com a jornalista Érica Christian. Um dos destaques da semana é a votação pelo Congresso Nacional de uma autorização para que o governo possa se endividar em 248 bilhões de reais para bancar despesas correntes. Essa é a primeira vez que a União vai descumprir com a chamada regra de ouro. No final de semana, o presidente Jair Bolsonaro alertou que sem a aprovação do chamado PLN 4, faltarão recursos para o pagamento de benefícios sociais e até mesmo de aposentadorias. E os senadores deverão votar em um único dia uma mudança na Constituição que define prazos de apreciação das medidas provisórias. O Senado terá 30 dias para analisar as MPs que costumam chegar aqui na véspera de perderem a validade.
Ainda na pauta, um projeto que vai garantir a permanência de quem mora ou quem tem comércio perto de rodovias. Um outro que vai acabar com o sigilo de empréstimos de bancos públicos para outros países ou até mesmo para empresas nacionais que atuem no exterior. E, por fim, um outro projeto que vai ajudar os estados endividados ao reabrir um prazo para a readequação de corte de gastos. E o plenário pode votar também uma proposta que vai assegurar aos brasileiros o direito à dupla cidadania. O tema do especial Cidadania desta semana é uma das políticas do governo Bolsonaro para a educação, a militarização das escolas públicas. A jornalista Fernanda Vidigal traz mais informações sobre essa reportagem. O especial Cidadania explica uma das prioridades do governo Bolsonaro na área da educação: a militarização de escolas públicas. É quando um colégio da rede estadual ou municipal vai para as mãos da polícia militar. Um policial se torna o diretor da escola e passa a ser o responsável pela disciplina no local. Os alunos ficam obrigados a seguir várias regras, como bater continência, vestir farda e hastear a bandeira nacional todos os dias. O Ministério da Educação criou uma subsecretaria só para estimular a militarização de escolas. O Brasil já tem mais de 200 escolas desse tipo e, se depender do governo, o número deve aumentar. Para o MEC, a medida reduz a violência na escola e melhora o rendimento dos estudantes. A reportagem de Ricardo Oeste mostra que muitos especialistas, porém, acham que a medida é problemática e não resolve os gargalos do ensino no país. Os senadores também se dividem sobre o tema. O especial Cidadania é publicado pelo Jornal do Senado toda terça-feira. O texto também está disponível em senado.leg.br/jornal. Os veículos de comunicação do Senado estão lançando uma campanha contra as fake news. A intenção é conscientizar cada cidadão da importância de não divulgar notícias falsas. Notícia falsa se combate com boa informação. Esse é o slogan da campanha que os veículos da Secretaria de Comunicação do Senado estão lançando. TV, rádio, portal e jornal começaram a divulgar peças de combate às chamadas fake news. O objetivo da campanha é lembrar à sociedade que ela tem uma parceria nos meios oficiais do Senado, que, na dúvida sobre uma notícia, sobre o que acontece no parlamento, ela pode contar com a informação isenta, precisa, direto da fonte, que a gente provê em todos os nossos veículos de comunicação. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a casa colabora na guerra contra as notícias falsas, fazendo uma cobertura jornalística completa e imparcial e com outras informações de utilidade pública. Mas a facilidade da internet ainda leva muita gente a compartilhar imediatamente uma informação que considerou interessante sem saber se aquilo que está divulgando é verdade ou mentira. Às vezes inconsciente, achando que ela era verdade, recebida através de e-mail eletrônico e dessas redes sociais. Às vezes você posta no grupo de colegas, depois o colega te dá um alerta que aquilo é um fake news, que aquilo não é verdade. Depois eu fui tentar procurar os fatos para ver se era verdadeira, né? Eu já tomo mais cuidado com isso. Eu evito, né, compartilhar, mas infelizmente eu já compartilhei. Eu já tenho uma doutrina de sempre ler a manchete da notícia, dar uma lida a todo, avaliar e investigar. A campanha ensina a reconhecer uma notícia falsa, chama o cidadão para a responsabilidade de cada um sobre esse tema e apresenta os veículos do Senado como fontes oficiais, fontes de informação confiável e segura sobre o Congresso. Como reconhecer uma notícia falsa? Veja se os títulos apelam para o exagero e abusam de recursos visuais, como negrito, letra maiúscula e pontos de exclamação. Preste atenção no texto. Geralmente, notícias falsas têm erros de ortografia, concordância ou lógica. Fique atento se a mensagem estimula o compartilhamento rápido, sem pensar. Pesquise se a notícia foi divulgada em outro veículo de comunicação. Além disso, veja se o texto possui uma fonte ou referência confiável. Veja quem é o autor. Pesquise se a pessoa realmente existe. Se você chegar à conclusão de que é boato, não compartilhe. Em todo o trabalho de combate à fake news, a conscientização é um passo essencial. Mas ela tem que começar na escola. E ela também tem que atingir, de alguma forma, a população adulta. Boa parte de quem espalha uma fake news não são os mais jovens,
são os mais velhos. Existem grupos de pessoas que consideram que elas têm o direito de disseminar uma informação falsa e que isso, na verdade, é liberdade de expressão. Então, assim, tem que ficar claro que isso não é liberdade de expressão. Quando você usa a liberdade de expressão para fazer uma mentira, para prejudicar alguém, isso é um crime. Você pode dizer o que você quiser, mas você vai ser responsabilizado pelo que você diz. O senador Álvaro Dias aguarda a votação no plenário do Senado de projeto de sua autoria que acaba com o sigilo bancário nos empréstimos concedidos pelo Brasil a outros países através de bancos públicos. Ele conversa com a jornalista Renata de Paula sobre a proposta. Olá! A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que pode acabar com o sigilo bancário de operações de crédito do BNDES e outros bancos com países estrangeiros. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que é o autor da proposta. Seja bem-vindo, senador. Pois é, um prazer falar sobre esse assunto, porque eu creio que muita gente que está nos acompanhando agora, nesses últimos anos, me viu aqui na tribuna, né, debatendo esse tema dos empréstimos por intermédio do BNDES a nações mais próximas ideologicamente dos que governavam o Brasil dos últimos tempos. E hoje o nosso país é vítima do calote. Esses países não pagam e esses empréstimos eram sigilosos. Senador, o senhor apresentou o projeto em 2014, mas o senhor começou a falar sobre isso antes, né? Antes, já desde 2005 eu questionava o desvio de finalidade dos recursos do BNDES. Depois, em 2007, o presidente Lula, ex-presidente Lula, autorizou por decreto a mudança do estatuto do BNDES para facilitar esses empréstimos. Empréstimos que eram concedidos aos campeões nacionais, muitos deles hoje investigados, não é, pela Operação Lava Jato, e especialmente a nações amigas, né, dos governantes, Cuba, Angola, Venezuela, Equador, Bolívia, coincidentemente, mais países ditatoriais, com governantes autoritários, não é, prepotentes, que esmagam os seus povos pela violência e pela pobreza. E esses recursos, de certa forma, alimentavam essas ditaduras, alimentam essas ditaduras, oferecendo a elas sobrevivência. E esses empréstimos secretos são inusitados. Vinha com a tarja, empréstimo sigiloso. Eu questionava o presidente do BNDES e ele respondia, não, nós estamos obedecendo à lei daqueles países. Eu dizia, vocês preferem obedecer à lei daqueles países e rasgar a nossa Constituição, que fala em transparência, em publicidade dos atos públicos? Exatamente por essa razão, nós apresentamos esse projeto em 2014, já em meio a esse tiroteio, em meio a esse debate, as denúncias que fazíamos, os alertas que iríamos sofrer calote, né? E hoje só 2 países, Venezuela e Cuba, já não pagam, o calote já chega a 3 bilhões e 200 milhões de dólares, já, até agora. E vamos sofrer um calote ainda maior. Nós estamos propondo exatamente transparência. Vamos acabar com o sigilo bancário quando se tratar de empréstimos por bancos públicos e privados do Brasil, mas com dinheiro público. Isso é fundamental. Não é só para o BNDES, senador? Não só o BNDES. Por quê? Porque o dinheiro público, captado muitas vezes pelo governo, em 6 anos, né, de 2008 a 2014, quando apresentei o projeto, o governo transferiu ao BNDES 716 bilhões, 478 bilhões do Tesouro Nacional e o restante do FAT, FGTS, PIS/PASEP, portanto, recursos dos trabalhadores brasileiros. Os recursos do Tesouro Nacional não estavam no caixa, porque o caixa está raspado há bastante tempo. O que nós temos é déficit. Então, o governo ia no mercado buscar o dinheiro e pagava taxas de juros de 13% a 15%. E o BNDES emprestava taxas de juros de 3% a 6%. Aí
nós temos que pagar a diferença. Quem Isso é paga? operações nacionais. Nacionais e internacionais, especialmente internacionais. Mas, a outros senador, países. Além se as daquelas... internacionais eram com sigilo, a gente tinha conhecimento dos juros, mas não tinha conhecimento do valor, é isso? Como eu ingressei com mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal. O BNDES foi obrigado a divulgou alguma coisa, hoje sabemos quais taxas de juros foram praticadas àquele tempo. Ocorre, portanto, que essa diferença da taxa de juros que o governo pagou no mercado e a taxa de juros que o BNDES cobrou, essa diferença é paga pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Isso significa, até 2060, 342 milhões. Nós já pagamos 115. Portanto, esse dinheiro sai do bolso do contribuinte brasileiro. É uma lástima, é uma agressão. Um país com demandas sociais incríveis, com problemas de infraestrutura, emprestando dinheiro para fazer Porto de Mariel em Cuba, hidroelétrica, metrô na Venezuela, e os nossos metrôs aqui parados, lá em Belo Horizonte há mais de 20 anos. O de Curitiba já foi anunciado 2 ou 3 vezes e não saiu do papel. O Brasil emprestou também para Equador, Angola, Bolívia, Peru, Exatamente. Paraguai, vários outros países africanos. Os países né? africanos, né, que são, alguns são países também governados por ditadores que se enriquecem e empobrecem a população. O Brasil perde com isso. Então, o nosso projeto acaba com o sigilo bancário só para empréstimos a nações estrangeiras. É dinheiro público. Eu, quando governador do Paraná e tomava um empréstimo lá no Banco Mundial, divulgava tudo. Prazo de carência, taxas de juros e, principalmente, a perspectiva de retorno daquele dinheiro, estabelecendo a exata relação custo-benefício do investimento que se faria. Então, nós vamos aplicar esse dinheiro, vamos pagar esta taxa de juros e vamos ter em impostos esse retorno, em função desse investimento. Essa transparência é fundamental. E é a transparência que a União tem quando pega empréstimos em organismos internacionais. Exatamente. Né? Se você todos os for empréstimos do Banco Mundial, o BID, todos eles passam pelas comissões, o valor está lá, a taxa de juros está lá, é tudo transparente. Não há sigilo nas operações, por exemplo, do BID, do BIRD, que são grandes bancos que financiam nações, não há sigilo bancário, há transparência absoluta. Nós estamos falando em sigilo bancário, que é um direito assegurado constitucionalmente ao cidadão. O cidadão tem direito à privacidade, portanto, no sigilo bancário do cidadão não se mexe. É um direito assegurado a ele. O que nós estamos tratando aqui é de dinheiro público, que é dinheiro que não pode ser transferido sigilosamente a quem quer que seja. Era uma lacuna na lei, senador? Eu creio que parte muito mais da prática de governo, né? Porque nada impediria o governo de expor, de ser transparente, de dar publicidade aos atos praticados. Eu dei um exemplo de quando governei o Paraná, eu não era obrigado pela legislação a ser tão transparente assim, mas isso cabe a quem governa. É uma obrigação de quem governa. A transparência, porque quem governa não é proprietário da nação. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Está aqui no plenário já, eu pedi urgência, tem um requerimento de urgência que foi colocado para votar já na próxima terça-feira. Nesta terça-feira. Então, nós teremos aqui no Senado o fim dessa batalha nesta semana. Depois vai para a Câmara. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia. Veja agora, logo depois do Senado Notícias, o vídeo da campanha da TV Senado sobre fake news.